Muito obrigada. Muito boa tarde. Antes de mais, peço desculpa. Antes de mais, agradeço o convite para estar aqui presente por parte do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, também da Associação dos Magistrados. É com todo o gosto que aqui estou e vou tentar, enfim, responder da forma possível ao repto que me foi lançado pelo Sr. Juiz Conselheiro. De qualquer forma... Direito. De qualquer forma... e antes de entrar propriamente no meu tema, tenho que vos deixar e partilhar aqui, enfim, neste momento, uma preocupação grande que tenho relativamente ao justo impedimento que está previsto no artigo 140 do Código de Processo Civil. Tenho conhecimento de 2 acórdãos recentes dos Tribunais Superiores em que o justo impedimento só foi considerado, e peço desculpa de estar a fazê-lo por esta ordem, enfim, que não é aquela que eu deveria sequer falar, mas realmente preocupa-me estes 2 últimos acórdãos que conheço dos Tribunais Superiores, em que o justo impedimento do advogado não é, ou seja, é considerado o relatório médico, portanto, o advogado apresentou o relatório quando cessou o impedimento, e neste caso foi o cumprimento de um prazo, portanto, apresenta a sua peça processual, fora do prazo, mas tendo o atestado médico, portanto, que justifica o seu justo impedimento, mas que o Tribunal Superior vem dizer, mas não chega. Ou seja, nós acreditamos que o Sr. Advogado estava doente, mas não chega. E não chega porquê? Porque o Tribunal Superior vem entender que o advogado, com a alegação do seu justo impedimento, deveria ter também apresentado a alegação de que estava ou de que não pôde subestabelecer em colega. Isto, para mim, é grave. É grave por 2 ordens de razões. Estamos a falar de processos em que só havia um mandatário no processo, estamos a falar de processos que, em regra, e todos nós sabemos que já levam, muitas vezes, mais de 4, 5 anos em juízo, muitas vezes estamos a falar já de recursos com natureza muito complexa e já processos complicados em que um advogado que por si só agarre num processo não vai em 3, 4, 5 dias absorver a matéria que demorou anos, julgamentos, recursos, e estamos a falar já de tribunais de Supremo, portanto não são processos que já ainda com recursos do Tribunal da Relação, estamos a falar de Supremo Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Administrativo, portanto causa-me aqui alguma preocupação que os Tribunais Superiores, designadamente o Supremo, esteja a decidir neste sentido. Primeiro, entendo que é uma devassa da vida privada, isto é o meu entendimento, não sei depois o que é que os senhores magistrados terão a dizer sobre isto. É uma devassa da vida privada porque o advogado não tem que dizer as razões da sua doença. Ou seja, não tem que dizer ao tribunal que estava doido naquele dia, que estava com um problema de incapacidade. Se fosse ela, qual fosse. A doença é da reserva do foro privado. Portanto, a partir de agora, eu, Natália Costa Campos, vou passar, quando alegar o justo impedimento, vou passar a dizer que também não pude subestabelecer, ou então ao médico vou ter que lhe dizer, olha, acrescenta aí no atestado médico que o advogado está impedido de subestabelecer. E o médico vai-me perguntar, o que é isso, doutora? Pois, olha, vou remetê-lo ali para os acórdãos e vai ter que perceber o que é. Portanto, há aqui esta preocupação que me surgiu há 2 semanas e que quero partilhar aqui com os advogados e também com os senhores magistrados, porque, sinceramente, não sei que volta a dar a isto. Das duas, uma. Ou dizemos claramente qual é o tipo de doença, se ela é incapacitante, se não é incapacitante, se temos ou não algum colega em quem subestabelecer, que muitas vezes na prática isolada, como é o meu caso, e outros casos de muitos colegas de profissão, não temos em quem subestabelecer e, por outro lado, a dificuldade e complexidade de alguns processos. Por exemplo, um processo de uma empreitada, que leva anos a decidir em tribunal muitas vezes. Como é que se passa a um colega para interpor um recurso, estou doente hoje, daqui a 10 dias termina o prazo de interposição de recurso, estão aqui 10 dossiês, faça a favor, absorva tudo. Porque, supostamente, o advogado está mesmo doente e não pode sequer transmitir o que é que se passou no processo. Portanto, deixem-me que exprima, antes de mais, esta minha grande preocupação. Sobre essa questão, julgo que não foi revogado um decreto-lei de 1991 que prevê precisamente que os advogados não têm que justificar o motivo da falta em audiência. Julgo que essa lei não foi revogada, esse decreto-lei. Srs. Conselheiros, estou a falar de acórdãos recentes, um do Supremo Tribunal de Justiça, outro do STA, em que nem sequer falam desse diploma, mas que realmente o fundamento para interferir, para não julgar justificado o justo impedimento, não é a doença, mas sim o facto de não se ter dito e não se ter explicado nem alegado a razão do não subestabelecimento. Isto sim deixa-me preocupada. Posso dizer que está neste momento no Constitucional, que eu tenha conhecimento, uma questão destas para decidir, Dr. Nuno,
está lá para decidir. Portanto, a mim deixa-me preocupada como advogada e penso que nos deixará a todos como advogados que somos, e não está aqui hoje o Dr. Marcos Batista a dizer que vai para o julgamento e que se espeta e tem um acidente, vai parar em como hospital e o que é que acontece a seguir. Estamos a falar de recursos, não estou a falar de julgamentos. Penso que na primeira instância não tem havido, eu não tenho conhecimento de nenhuma situação destas. Na primeira instância não tenho conhecimento, portanto estou a falar precisamente só de recursos. Agora, entrando na parte que a mim me toca, e peço desculpa desta partilha, porque também queria obter aqui alguma sensibilidade, devo dizer o seguinte: foi com muito agrado que ouvi hoje de manhã o professor Miguel Teixeira de Sousa dizer que este Código de Processo Civil irá ser objeto de pelo menos irá submeter ou sugerir alguns ajustes. Eu penso que é de todo, útil que esses ajustes sejam feitos, porque, ao que creio, e eu não acompanhei os trabalhos da Comissão, este Código de Processo Civil é feito por imposição praticamente, entre aspas, da Troika, porque tínhamos muitas pendências, leia-se pendências, leiam-se execuções. Não estamos a falar do processo declarativo. Quando a Comissão agarra no processo declarativo, ao que sei, teve apenas pouco tempo, 3 meses ou 4 meses, para tratar a matéria do declarativo. O que eu penso que temos aqui não será, isto é o meu entendimento, vale o que vale, não será um novo Código de Processo Civil na área do declarativo, mas uma reformulação das reformulações feitas. Portanto, eu não entendo isto como um novo Código, atenção, que estou-me a referir meramente ao processo declarativo. Não estou a falar do Executivo, estou a deixar o Executivo de fora. Portanto, limitámos, penso eu, a expurgar o Código dos artigos que estavam cá e que andavam por cá já revogados, e, no fundo, mantivemos, na essência, mantivemos algumas questões e alterámos outra numa de simplificação e de agilização, no fundo, da prevalência da forma sobre o fundo, quanto à forma de processo e quanto à sua marcha processual. Isto, designadamente, já naquilo que me diz respeito e no que toca à prova. Ou seja, tentou-se agilizar, tentou-se reduzir o número de testemunhas, pensando que os advogados iriam aderir em massa, digo eu, entre aspas também, a fazer as suas alegações nos seus requerimentos iniciais e de contestação, baseando-se unicamente nos fatos essenciais, mas o que é facto é que penso que todos os advogados, ou a maioria dos advogados, não o estarão a fazer, porque obviamente temos que considerar também os factos complementares, os concretizadores, e não só. Todos nós sabemos que na decisão final o magistrado vai ter que ponderar também os factos instrumentais. E muitas vezes, se nós não os carregamos desde logo para o processo, é meu entendimento que muitas vezes até pode haver aqui alguma má-fé da parte. Isto porquê? Se chegarmos em sede de julgamento e houver mandatários, porque sabem que há uns factos instrumentais que, por uma razão óbvia, pode determinar o sentido da decisão em julgamento, podem só, entre aspas, avançar ou saltar com estes factos instrumentais em pleno julgamento. Eu entendo que aqui das duas uma. Ou o mandatário fala, o mandatário da outra parte, e pede prazo para exercer o seu direito ao contraditório, e eu penso que aqui já estamos novamente a avançar em sentido contrário às regras que deveriam informar este Código, que seria o princípio da celeridade, e lá temos uma sessão interrompida, adiada, para que a parte possa exercer o seu contraditório, porque eu penso que o contraditório é a salvaguarda e o garante das partes em todas as fases do processo, portanto, designadamente, inclusivamente no julgamento. Portanto, penso que nós, advogados, continuamos, obviamente não com a prolixidade, e também admito que há peças extremamente prolixas. Eu tenho lá agora uma ação para contestar, cada vez que olho para aquilo, ponho-a de lado, porque são 500 e tal artigos, dos quais eu já li e reli, e penso que aquilo em 100 artigos está lá tudo. Portanto, os outros são repetição de forma diferente, mas tudo igual. Portanto, isso são ações até extremamente difíceis de contestar, embora hoje não tenhamos o ónus de impugnação especificada, mas a verdade é que são ações mais difíceis de contestar, são ações mais difíceis de abordar por parte dos magistrados. Portanto, penso que esta forma mais simplificada de escrever deve ser realmente observada e não fazermos as tais peças prolixas que a doutora Alface com certeza falou e que hoje são sancionadas inclusivamente, e acho que bem. Portanto, no fundo, este código, ou este código aperfeiçoado, o que se lhe queira chamar, vem, no fundo, tentar disciplinar toda esta matéria da prova, no fundo, também a sintetizá-la e a fazer uma abordagem mais prática e mais rápida, no fundo. E veio também instituir dois novos meios probatórios, que são as verificações não judiciais qualificadas e também as declarações de parte. Eu vou guardar as declarações de parte para o final, porque me parece que, enfim, será a matéria aqui mais sensível destas inovações. Quanto ao resto, não vejo assim grandes alterações, porque, e entrando praticamente na matéria,
Ou seja, a prova documental, vamos para o 423, hoje em dia toda a prova, de acordo com o 552, tem que ser apresentada com o requerimento inicial ou com os requerimentos iniciais também, falando da contestação. Quem já fazia processo de trabalho sabe que isto, enfim, é uma questão de organização do advogado e de estarmos habituados a proceder desta forma. No processo de trabalho isto já se fazia, portanto não é assim uma inovação tão grande. Portanto, temos é que nos habituar, todos os meios de prova vão com o requerimento inicial e acabou. Quanto ao 436, eu entendo que o mandatário, se sabe que existe documento na posse terceiro ou na posse da parte contrária, deve logo no seu requerimento inicial, e até porque se pretender fazer prova utilizando este documento, deve logo também fazer menção a que pretende a junção do requerimento que está na posse terceira, indicando desde logo a matéria pela qual pretende fazer prova, sob pena do indeferimento por parte do Sr. Magistrado, e muito bem. Portanto, toda a matéria de prova tem que ser incluída no nosso requerimento inicial ou na nossa contestação. Quanto à prova documental, penso que houve aqui um grau de exigência maior, porque antigamente todos nós sabíamos que guardávamos muitas vezes, até por uma questão de estratégia em termos de julgamento, guardávamos um documento ao outro para juntar em sede do próprio julgamento, o que muitas vezes motivava e levava a adiamentos desnecessários, porque depois a parte podia ter o direito de resposta, não prescindia do prazo, lá tínhamos mais 10 dias, lá se levava a mais um adiamento. Pronto, eu penso que isso aí, o 423, vem no fundo organizar um pouco esta entrega de documentação, entrega de prova documental fora dos articulados. Ou seja, fim dos articulados, a parte pode juntar até 20 dias antes do julgamento. E estes 20 dias porquê? Isto prende-se obviamente com o princípio da inabilidade da audiência final. E percebe-se. Agora, e mesmo nos termos do 423 e 424, há também que fazer a justificação, que também já se fazia para o anterior 523 e 524, porque da razão de não o termos junto logo no início, com o nosso requerimento inicial. E fará todo o sentido. Ou então no prazo de 10 dias, quando for depois da contestação, se houver matéria na contestação que seja nova, que não tenha sido invocada no nosso requerimento inicial, podemos também em 10 dias alterar o nosso requerimento probatório. Portanto, nas fases em que realmente temos de fazer a alteração do nosso requerimento probatório, podemos fazê-lo. Fora isso, é apresentado nos requerimentos iniciais, PI ou contestação. Ou então, obviamente, com as outras peças que se possam suceder. Penso que isto aqui foi realmente de acordo ao princípio da celeridade e aos princípios que informam este processo civil, e o 423 e o 424 penso que terá que ser lido de uma forma mais restritiva do que era o antigo 523 e 524. Posso-vos dizer que já vi um documento indeferido à sua junção em julgamento. Portanto, hoje em dia, senhores doutores, e falo mais para os senhores advogados, temos de ter muita cautela com os documentos que realmente juntamos em julgamento. Só se, e admito que possa acontecer no decurso de uma audiência de julgamento, se venha a tornar necessária essa junção. Aí pode o magistrado, oficiosamente, tem sempre essa possibilidade de requerer a junção deste documento, e também penso que nós, mandatários, também não devemos ter uma posição muito passiva e também podemos sugerir ao magistrado que requeira, ou então, o máximo que nos pode acontecer é vermos o nosso requerimento indeferido. E depois logo teremos as consequências desse indeferimento, se realmente nos é muito prejudicial ou não. Bom, avançando. Isto quanto à prova documental, portanto, junta sempre com os requerimentos, com o requerimento inicial ou com a contestação, ou nos seus momentos próprios, ou então, em sede de audiência, muita cautela, muito cuidado e, eventualmente, no decurso da audiência, pode-se vir a revelar necessária a junção de um determinado documento. Muitas vezes os magistrados até têm o bom senso, e tenho que reconhecer, não tenho, pelo contrário, dos julgamentos que tenho tido, tem havido sempre o bom senso dos próprios magistrados, quando vêem repetidas vezes um documento ser invocado, repetidas vezes o nome de uma pessoa também ser invocada, de oficiosamente, no caso das testemunhas nos termos do 511, número 4, no caso dos documentos de requererem oficiosamente ou o depoimento da testemunha dessa pessoa que é invocada, nos termos do 511, número 4, ou então a junção, o pedir a uma entidade terceira ou à própria parte que junte o documento que se está a falar. Portanto, até agora tenho tido essa experiência nos julgamentos e posso-vos dizer que bastante positiva. Isto quanto à prova documental. Portanto, não vos vou aqui, enfim, maçar mais. O magistrado, obviamente, também no pré-saneador pode, para, enfim, suprir as nossas eventuais, aí está, os fatos concretizadores ou complementares, que muitas vezes nós, os advogados, temos que, obviamente, os elencar logo no início, quer dizer, porque senão vamos deixar para o pré-saneador esta tarefa ao magistrado. Quer dizer, eu penso que há aqui que ter uma dose de bom senso, ou seja, o código funciona se for adaptado e se for gerido com bom senso, quer da parte dos magistrados, quer da parte dos senhores advogados.
Penso que aqui tem que haver bom senso. Basicamente, o resto já cá estava ou já estaria de uma outra forma. Os documentos na posse da parte contrária. Houve hoje de manhã uma colega, penso que advogada, que terá feito a pergunta. Eu digo que temos que os requerer logo no requerimento inicial ou na contestação, se tivermos conhecimento que eles existem, que estão na posse terceira da posse parte contrária. Agora, atenção, a prova testemunhal. Eu vou deixar as declarações de parte para o fim, porque quero fazer aqui algumas notas só, mais importantes. Quanto às verificações judiciais não qualificadas, parece-me de todo bem que o Tribunal possa incumbir um técnico ou uma pessoa qualificada para proceder a estes atos de inspeção de coisas ou locais, porque todos nós temos a experiência do que é o drama logístico de todo o Tribunal e com o tempo que isto demora aos magistrados, aos funcionários, até a nós advogados, a ir a uma deslocação ao local. É moroso, podemos demorar um dia, podemos demorar meio-dia, portanto é tempo perdido, quando muitas vezes um técnico vai lá e vê e faz o seu relatório. Portanto, isto parece-me perfeitamente pacífico, não vejo neste novo meio probatório aqui nenhuma dificuldade maior, pelo menos não se apresentou até agora, no meu caso, não sei se os autores terão tido ou não alguma questão. Quanto ao limite das testemunhas, eu penso que esta redução para as 10 testemunhas foi também pensada no facto de haver menos factos a fazer prova, designadamente nos factos essenciais. Penso que talvez esta seja uma forma, não sei se isto irá ser ou não revisto, este limite das 10 testemunhas, mas ponho pelo menos aqui esta questão. Parece-me de uma extrema injustiça uma ação em que tenha um autor, o autor só pode apresentar 10 testemunhas, e estamos a falar de uma ação, obviamente, de valor superior à alçada da relação, possa apresentar 10 testemunhas e que é intentada, imaginemos, contra 5 réus, e que os 5 réus, como já têm que pagar 5 taxas de justiça, vão apresentar 5 contestações em separado. Porquê? Podem apresentar 50 testemunhas. Portanto, parece-me que aqui haverá algum desequilíbrio e algum desajuste em termos de prova. Pelo menos nada me diz no Código que esteja proibida a apresentação, se apresentando contestações separadas, cada réu não possa apresentar as suas 10 testemunhas. Enfim, parece-me que isto acaba por criar aqui algum desequilíbrio das partes. Caso exista a reconvenção, todos nós sabemos que podemos oferecer mais 10 testemunhas e mais, no princípio do no âmbito do princípio do inquisitório que está consagrado no 511, número 4, os senhores magistrados podem e devem, digo eu, se a causa for complexa e entenderem que as tais 10 testemunhas não são suficientes, podem e devem ouvir mais pessoas. Falo numa situação, por exemplo, de uma empreitada, e lembro-me sempre da empreitada, porque a empreitada é sempre aqueles processos complicadíssimos, porque é que o teto caiu, se é que caiu, se não caiu, ficou lá a estrutura, não ficou, se foi do cimento, se foi do ferro. Senhores doutores, senhores magistrados, não sei. É assim, eu não percebo nada de empreitadas, mas que muitas vezes preciso fazer muita prova, preciso, e que às vezes 10 pessoas me são insuficientes, são, e preciso de mais testemunhas, precisava. Não as tenho porque a lei não me permite. O que é que eu também muitas vezes faço? Não me limito a uma atitude meramente passiva. Se o senhor magistrado, por qualquer motivo, oficiosamente não manda, enfim, não odeia essa possibilidade de se arrolarem mais testemunhas, nada inibe um advogado de fazer ele próprio requerimento de que requerer ao juiz que oficiosamente, nos termos do 511, número 4, sejam ouvidas mais as testemunhas tais e tais, por quanto se mostram, enfim, e lá faremos o requerimento como melhor entendermos. Senhores doutores, o máximo que podemos ter é um despacho de indeferimento. Mas penso que aqui, lá está, temos as tais regras do bom senso que pautam as relações e que pautam também, obviamente, e orientam os senhores magistrados e que também nos orientam a nós, porque isto não é só para os magistrados, é para os advogados. Também não vamos para lá inventar e dizer que, enfim, porque temos mais uma pinta vermelha na porta, queremos lá mais 10 testemunhas. Portanto, há aqui também que dosear e haver bom senso nestas regras, que eu penso que só funcionará desta forma. A contradita e a acariação, portanto, não teve qualquer alteração, mantém-se como já existia no Código anterior, apenas, isto para nos situarmos em termos de Código, esta fase dos requerimentos de prova, neste Código andou basicamente sem artigos para trás. Portanto, se tivermos encaixado os anteriores artigos, se andarmos sem artigos para trás, mais ou menos vamos acertar. Portanto, isto anda lá perto. Se não anda no 423, anda no 424, mas a prova está sem artigos para trás. Pensem nisto e acertam mais ou menos. Não é um para a frente, é um outro para trás. Enfim, agora, a prova por confissão e por declarações das partes, e eu estou a abreviar, enfim, esta parte dos requerimentos probatórios, porque penso que quanto a, enfim,
ao momento da apresentação da prova, pouco há também aqui a dizer, penso, embora eu tenha que dizer uma coisa à doutora Carla Câmara. Eu, utilizando a jurisprudência das cautelas, quando me surge um processo em que é dispensada a audiência prévia, enfim, eu gostava muito que a doutora hoje tivesse sido ouvida por Skype em todos os tribunais, mas não terá sido. E daí que eu, pela jurisprudência das cautelas, e como penso que este será um tema que futuramente terá que ser revisto neste código, ou pelo menos terá que ter aqui outra formulação, porque esta não serve, decididamente esta forma não serve. Estava já o diploma para ser aprovado em plena Assembleia da República e alguém se lembrou, e os requerimentos probatórios? Só nos lembrámos de pôr lá a alteração e o editamento do rol de testemunhas. E estamos a falar do 598, número 1. Só tínhamos a previsão da alteração, portanto, do aditamento ou da alteração do rol de testemunhas e já tínhamos o diploma para ser aprovado em Assembleia da República. E alguém se terá lembrado, não sei quem, houve uma proposta de 2 grupos parlamentares para a alteração do 598, número 1. E assim se veio conferir às partes a possibilidade de alterarem os seus requerimentos probatórios iniciais. E foi desta forma tão simples, portanto, à pressa, metido em plena Assembleia da República, quando isto já estava para aprovação. E daí eu penso que esta alteração ficou aqui, enfim, um bocadinho a cochear, porque depois vem-nos dizer, havendo dispensa da audiência prévia, aplicam-se as regras do 593, número 3. E vamos ler o 593, número 3 e dizemos, mas isto não tem nada a ver com a minha alteração do requerimento probatório. Nada. Então, senhores doutores, o que é que eu tenho feito? Peço desculpa, mas vou confessá-lo. Eu vou requerer sempre, enfim, a realização da audiência prévia, onde, de acordo com os princípios da boa-fé, muitas vezes digo que pretendo reclamar, enfim, ou da calendarização, ou de um tema da prova, porque muitas vezes é insuficiente, enfim, qualquer coisa que faça sentido, obviamente, porque se não fizer sentido também não o faria, e em simultâneo digo, mas nessa audiência prévia eu também vou querer alterar o meu requerimento probatório já apresentado, ou na PI, ou na contestação, ou no momento em que tiver sido apresentado. Isto é o que eu faço. Jurisprudência das cautelas. Mas eu penso que esta é uma matéria, Dr. Professor Miguel Teixeira de Sousa, mete-lhe a cunha, pense nisto, porque, desculpe lá estar aqui, mas já que está aqui, leva o recado. Professor, está aqui, hoje já sabe, vai maturar. Portanto, esta é uma matéria que eu penso que merece aqui outro tratamento no RMT para o 593, número 3, e nós, advogados mandatários, olhamos para o 593, número 3 e dizemos, e agora? E agora inventamos de uma forma que seja digna, que seja de acordo com os princípios que informam o Código de Processo Civil, mas que também salvaguarde os interesses da parte. Porque não vou depois dizer ao meu cliente, doutor, olha, desculpe lá, senhor fulano tal, eu, portanto, mandei para lá um requerimento e o magistrado veio-me dizer, é indeferido por causa da forma, porque devia ter requerido a realização da audiência prévia e não requereu, pumba, e lá vai. Portanto, eu não me arrisco. Eu faço isto de acordo com o que está escrito, com o preceito legal. Se o preceito legal, para mim, não é concordante, e não é, há que alterá-lo. Se não há que alterá-lo, eu vou continuar a trabalhar desta forma. Mas isto sou eu. Não estou a dizer que os excelentíssimos colegas o façam, mas os senhores magistrados vão ter que maturar com estes requerimentos, por muitos e bons anos, enquanto isto estiver desta forma. Agora, quanto à prova pericial e à prova por inspeção judicial, também não houve alterações, portanto, também não me vou deter aqui a falar, porque senão vou estar aqui 3 horas a falar sozinha e penso que os restantes elementos deste painel vão querer também falar e eu vou-lhes ter que dar essa prerrogativa, senão vão-me bater. Quanto à prova por confissão e por declarações das partes, aqui penso eu que é a parte mais complicada das alterações dos requerimentos probatórios e inovador completamente neste Código. Eu digo inovador neste Código porque vamos lá ver. Já havia jurisprudência dos tribunais superiores, designadamente, recordo-me de um acórdão do Supremo, em que quando existia a prova por confissão mais complexa, o magistrado, se entendesse isso no decurso da prova por confissão, depois de lavrada assentada, depois de tudo, a parte contrária, o mandatário da parte contrária nada dissesse, o magistrado já podia, dentro do princípio da livre apreciação da prova, e corrijam-me se eu estiver enganada,
os senhores magistrados que aqui estão presentes, poder apreciar, na parte em que era favorável à parte, já poderia fazer esta apreciação da prova. Portanto, isto aparece aqui no Código de Processo Civil, mas se pensarmos para trás e formos ver a jurisprudência anterior, se calhar já não é uma coisa assim tão inovatória, só que não tinha base legal, não estava, enfim, não tinha este assento legal, e digo-vos com toda a honestidade que para mim é uma prova muito perigosa. E é muito perigosa, todos nós passámos e continuamos a passar, sempre tivemos aqueles clientes que diziam: "Oh, sou doutor, eu quero falar em julgamento, porque eu é que vou contar tudo, porque eu é que sei." Isto faz-me lembrar os arguidos que nós aconselhamos: é melhor não abrir a boca, é melhor não abrir a boca. Mas eles dizem: "Mas eu sei tudo e isto é verdade." Pois, mas a verdade, às vezes, tem várias peles. Conclusão, acabam por se condenar precisamente pelas declarações que prestam. Isto nas declarações de parte anda ali paredes meias. Portanto, as declarações de parte é um meio de prova que a mim, pessoalmente, me assusta. Porque todos nós temos a consciência que os clientes muitas vezes são palavrosos. Por mais que o advogado lhes diga: atenção, cuidado, não fale demais, isto quando eles querem ser ouvidos, porque é assim, senhores atores, hoje não podemos esconder ao cliente que ele pode ser ouvido. E nós bem sabemos o que é fazer um julgamento, que os magistrados de certeza que nos viram muitas vezes aflitos, com um cliente ao lado, e estou a falar no anterior código, em que eles queriam sentar-se ao nosso lado e sentavam-se, e depois passavam a vida a bater-nos, a dar cotoveladas, a querer falar. Bom, eu resolvi isto de uma maneira muito simples. Há um colega nosso que não está aqui hoje no painel, que costuma dizer: os meus sentava-os na plateia. Os meus não os sentava na plateia, mas fazia uma coisa: dava-lhes caneta e papel. E dizia: olha, o que for vendo e o que for chamando a atenção, vai escrevendo, por favor. Como é óbvio, nós temos que estar atentos num julgamento e não podemos estar a desperdiçar e a canalizar a nossa atenção para o cliente que quer interromper minuto a minuto. E sabemos nós que isto acontece. Portanto, hoje a verdade é que não podemos esconder aos clientes que eles podem falar, mas temos sim que os advertir das eventuais consequências se eles falarem. Ou seja, no início da vigência deste código, os primeiros julgamentos andámos ali, penso eu, que magistrados e advogados andámos um bocadinho ali a navegar. E eu recordo-me que houve algumas declarações de parte em que a parte não foi ajuramentada. Logo, se o magistrado quisesse aproveitar a parte da confissão, já não podia, porque a parte não estava ajuramentada. Agora já não, portanto já todos temos aqui mais algum traquejo deste código e obviamente que a parte presta juramento. E temos que avisar as pessoas: atenção, que as suas declarações de parte podem ser aproveitadas para confissão dos factos que lhes são desfavoráveis, por causa do princípio de indivisibilidade da confissão que está no Código Civil, que é uma coisa que, enfim, nós não nos podemos esquecer e temos que avisar a parte. Agora, nós podemos avisar, mas muitas vezes isto não resulta. Eu pessoalmente digo-vos, senhores autores, que só utilizo as declarações de parte. Obviamente temos de, enfim, considerar que estamos a preencher todos os requisitos, portanto que são factos só do conhecimento da parte, enfim, preenchemos todos os requisitos. Eu só peço as declarações de parte quando a minha prova foi um desastre absoluto, quando aquilo já não tem remédio. Aí, quer dizer, mas já não temos muito a perder. Agora, outra questão que se também colocou era saber até que ponto é que o magistrado pode ou não também requerer, face à redação do 466, pode ou não requerer também a prova por declarações de parte. Já há jurisprudência sobre isso também, em que diz que oficiosamente o magistrado pode também pedir as declarações de parte. Aliás, faz todo o sentido, porque se já no âmbito do anterior código, ainda no atual, o magistrado pode em qualquer momento do processo pedir à parte: preste informações aos esclarecimentos ao processo, é óbvio que também pode, e já está, como eu digo, já a jurisprudência já o veio reconhecer, pode também pedir oficiosamente a prova por declarações de parte. Outra questão que se colocava é da apreciação ou não da admissibilidade do requerimento das declarações de parte por parte dos seus magistrados. Bom, quanto a isso, temos aqui duas ordens de razão, duas ordens de motivos. Uma, muitas vezes havia indeferimento porque o advogado se esquecia de indicar quais eram, hoje, atualmente, os temas da prova a que a parte iria ser ouvida. Muitas vezes o melhor é dizer a todos os temas da prova, mas há advogados, especialmente no início e ainda agora, de vez em quando, enfim, por lapso, se esquecem no seu requerimento de indicar qual é a matéria ou quais são os temas da prova a que a parte irá responder. Eu penso que aqui é um bocadinho como o que hoje em dia apareceu no 590,
no despacho pré-saneador, em que há um poder-dever de atuação vinculada do magistrado de mandar aperfeiçoar os articulados. Portanto, eu acho que este poder-dever de aperfeiçoamento que está hoje consagrado no 590, aqui também um dia irá ter assento legal, ainda não tem, mas irá ter. Portanto, aqui o magistrado tem, penso eu, que será um poder-dever de atuação vinculada, de acordo também com a jurisprudência que tem vindo a ser preferida pelos tribunais superiores. Penso que deve convidar o advogado a suprir essa sua insuficiência e a dizer a que temas da prova é que quer ouvir a parte e não interferir. Há jurisprudência já dos tribunais superiores nesse sentido. Portanto, isto mais também para os senhores magistrados e para os senhores advogados, se virem algum requerimento vosso ser indeferido porque se esqueceram, e às vezes no correr de um julgamento a nossa cabeça está a andar, enfim, eu não sei quantos à hora, há coisas que nos passam, quer dizer, não vou dizer que esta é grave, mas não é a mais grave, porque, como vemos, também já há jurisprudência a dizer que o magistrado tem este poder-dever. Embora também vos diga, senhores doutores, e tenho aqui magistrados a ouvir-me, eu não gosto muito de exercer a advocacia de uma forma tutelada, portanto, eu gosto de ter a iniciativa, mas também sei que erramos, e erramos muitas vezes, e eu erro muitas vezes também. Portanto, se nós cometermos este erro, o magistrado tem, e digo eu que será um poder-dever de atuação vinculada, que hoje não está reconhecido, nem está dito em lado nenhum no nosso Código de Processo Civil, isto não existe. Não está escrito em lado nenhum. Mas a jurisprudência já se vem pronunciando nesse sentido. Há também, aqui penso eu, nas declarações de parte, isso hoje deixei para o fim, não sei se ainda estou no meu tempo de antena ou não, mas eu sou rápida, vou só concluir. Eu penso que há aqui também uma questão que o magistrado, é assim, raras serão as vezes, penso eu, em que o magistrado poderá indeferir um requerimento do mandatário a pedir como meio de prova as declarações de parte. Penso que não tem aqui grande safa, diria eu. Eu penso é que o Código de Processo Civil, mais uma vez, Sr. Professor Miguel Teixeira de Sousa, o Código de Processo Civil esqueceu que tínhamos um Código Civil. Se calhar não esqueceu, pronto, está bem, Sr. Professor, depois falamos. Conclusão. Isto só para vos dizer o seguinte, aqui a prova da parte, no fundo, vai ser valorada, diria eu, quase como uma prova da testemunha, porque não vamos atender, senão não fazia sentido nenhum termos aqui as declarações de parte, porque se a parte que é parte tem interesse na decisão da causa, então não é admitida, não é valorada como prova. Portanto, não foi este o entendimento do Código, não tem sido este o entendimento dos seus magistrados, portanto, o mais próximo que temos a esta figura das declarações de parte é a figura da testemunha. Portanto, penso que aqui a valoração da prova da parte tem que ser a valoração da prova dada a uma testemunha e só depois é que se pensa na pessoa que produziu essas declarações. Portanto, e não o contrário, não pensar primeiro na pessoa, porque é parte, porque senão aí já tínhamos o prejuízo das suas declarações e esta prova seria completamente inútil. Agora, quanto à admissibilidade das declarações de parte, penso que só haverá, tal como a prova testemunhal. Vamos lá ver, também há outra coisa que eu penso que os magistrados não podem dizer, porque também não podem, e concordo com a doutora Carla Câmara quando diz que na audiência prévia, quando o juiz na ata tem que dizer qual é o seu, enfim, o que é que preconizava para aquela causa, não pode obviamente estar a fazer uma pré-decisão, senão depois tem que se declarar impedido para a audiência final, digo eu. E aqui também diria que não pode, a meio, dizer não admite porque a prova testemunhal produzida já foi suficientemente esclarecedora ou porque a prova documental junta é suficiente. Penso que não poderá fazer este juízo de valor quando ainda está na fase de produção de prova e ainda não há uma decisão final, porque senão pode estar a evidenciar já alguma pré-decisão, digo eu. Mas isto é a minha opinião pessoal, enfim. Penso que haverá aqui um momento em que realmente o magistrado pode interferir a nossa produção de prova, que é exatamente o momento em que interfere quanto à prova testemunhal, que são os artigos 392 ou 391 ou 396 do Código Civil, quando já haja prova plena ou pleníssima. Aqui há desnecessidade, é um ato meramente ilatório e penso que sim, o magistrado pode e deve interferir. Sou pena até de estar a ir contra os próprios princípios informadores deste Código de Processo Civil. E posto isto, enfim, penso que não me ocorre mais nada a dizer. Agradeço a todos terem a paciência de me ouvir e até mais logo. Muito obrigado. Só aqui uma nota. O decreto-lei a que eu me fiz referência há pouco é